Boys in Pink apresenta Pink Talk. Olá, humanos, eu sou o Panda e você está no Pink Talk, o seu conteúdo extra do Boys in Pink aos sábados. E hoje eu vou falar sobre educação sexual, que é um tema que é um tabu em muitas casas pelo mundo, não só no Brasil. Recentemente, eu já ia falar desse tema eu já ia fazer esse tema no Pink Talk. E acabou que teve uma notícia que acabou me motivando mais ainda, que foi saber que o Brasil e a Arábia Saudita vetaram a educação sexual nas escolas para combater a violência contra as meninas. Sim, a justificativa do Brasil foi essa, e é meio bizarro, né? Educação sexual é um tema bem importante assim, pra gente tratar dentro de casa, porque isso previne algumas coisas, mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente. A ONU, né, orientou os países que orientasse as crianças, os estudantes, né, nas escolas, sobre educação sexual, e com o intuito de diminuir os estupros, o tráfico sexual de crianças, principalmente meninas, né? E, bom, o Brasil entrando, né, sendo contra essa orientação, né? Ele se iguala a países como Iraque, Paquistão, o Bahrein e o Kuwait, países onde são países de uma ditadura muito pesada, e países onde mulheres têm os seus direitos praticamente nulos, né? Mulher não tem direito nenhum nesses países, inclusive a taxa de estupro nesses países é extremamente alta. Para vocês terem noção, esses países, né, e a Arábia Saudita também, esqueci da Arábia Saudita. Esses países, olha a moto passando aí, ó. Esses países, eles têm uma postura bem rígida com relação às mulheres, né? Pra vocês terem noção, as mulheres têm que usar burca em locais públicos, né? Elas são obrigadas a usar a burca, que é o traje tradicional, né? Em locais públicos. E isso, assim, as mulheres lá não têm direito nenhum sobre o próprio corpo, né? É basicamente isso. Bom, qual que é a ideia da ONU, né? A ideia da ONU com essa orientação, né, às escolas, aos ensinos, né, aos países que para botarem na sua grade curricular, poder dar um pouco mais de noção para as crianças, porque assim, criança não vê maldade nas coisas, né? Então ela pode entender isso como um carinho, como uma coisa normal, e quando eles viram adultos, isso tem documentários pra caramba, tem dados demais falando sobre isso, e as crianças elas passam por traumas muito pesados quando elas quando elas se tornam adultas e têm essa noção, elas podem se tornar extremamente violentas, elas podem replicar esse comportamento. Existem estudos que provam que pessoas que sofreram traumas na infância se tornam aquilo que agrediram, né? Então, se se uma criança presencia agressão contra a mulher dentro de casa, ele vai entender que aquilo é normal e pode replicar esse comportamento ou não, mas normalmente sim. Então, crianças que foram abusadas na infância tendem a se tornar criminosos sexuais ou adultos com complicações extremamente severas, né? Mas e o foco desse incentivo, né, da ONU é também dar um pouco mais de voz, né, a essas vítimas e ajudar a prevenir. Porque uma vez que a criança sabe aonde deve ser tocada, porque é uma criança, né? Então, tipo, sei lá, se um adulto que você não conhece, não é seu pai, não é seu irmão, não faz parte do seu ciclo familiar, essa pessoa está te tocando em áreas onde não deveria tocar, então tem alguma coisa errada, ela deveria alertar um adulto responsável. Então, sabe, mesmo que seja da sua família, que foi um lugar que você não achou legal, conte para um adulto. É isso que eles incentivam, né? E isso para questões até para quando a criança ela vai até, sei lá, aconteceu, sei lá, uma criança foi estuprada e a mãe leva ela até a delegacia. Para essa criança conseguir contar para uma pessoa totalmente desconhecida, um delegado, um oficial, que ela foi estuprada, para um médico, é extremamente complicado. Para contar para a mãe já é difícil,
né, pra família. Imagina pra uma outra pessoa. Existem crianças que elas acham que a mãe não vai acreditar. Então isso é um pouco complicado. É importante educar as crianças nesse sentido. O Brasil, ele quer que alguns trechos sejam alterados, né, dentro dessa do conjunto de orientações, né, que a ONU passou. Eles querem incluir entidades religiosas como centros de apoio, né, como instituições de apoio contra a desigualdade entre homens e mulheres. Eles querem usar uma ideologia religiosa para combater esse tipo de coisa. Eu, eu posso ter uma opinião totalmente diversa de todo mundo que escuta, até dos meninos. Eu acho que sim, é importante, mas isso não deveria entrar num texto dessa importância. É importante sim que entidades religiosas ajudem a combater esse tipo de coisa. Sim, é importante. É importante, se você tem sei lá, uma igreja católica, uma igreja evangélica com muitos jovens, falar sobre sexualidade. É importante. Mas existem igrejas que pregam que o homem tem o domínio total sobre a mulher, que o homem é o cabeça. Então, na cabeça desses homens, eles têm domínio total sobre o corpo da mulher. Então, tipo, porra, posso transar com a minha mulher a que eu quiser. Mesmo que você seja casado, se você transa sem consentimento de uma pessoa, é estupro. Só pra contar pra vocês, tá? Independente se você é casado com a pessoa ou não, se é só parceiro ou não, ainda é assim, é estupro. Mas, enfim. Eu vi um vídeo, me mandaram um vídeo esses dias, eu achei bem interessante. Se eu não me engano é na Suécia ou na Escócia, eu não lembro. O vídeo é assim, eu vou até pedir pro Dan colocar no... Vou até ver se eu acho, peço pro Dan postar no Instagram do Boys in Pink. São um casal de atores pornôs, né, famosos nesse país. Eles chegam pelados em casa, obviamente é uma cena ensaiada, é um comercial. Eles chegam pelados na casa da pessoa, toca a campanha, a moça atende e fala... os atores falam: oi, tudo bem? A gente veio conversar com seu filho. Já que você não conversa com ele sobre educação sexual, então a gente quer mostrar pra ele como funciona. Já que vocês não conversam, você e seu marido provavelmente não conversam com ele, né? Já que ele tá na internet. Aí chama o filho, né? Filho, estão te chamando aqui, quem é? Aí eles vão, na hora que o filho desce, eles são os atores que ele tava assistindo no tablet. Ela fala assim: pera, de onde você conhece meu filho? Ah, a gente conhece ele do tablet, do celular, do computador, do videogame, inclusive do seu celular também, ele assiste um pouquinho a gente. Então, e eles falam assim também: já que vocês não ensinam e ele aprende nos filmes que é uma forma correta, já que ele tá vendo isso nos filmes, a gente vai mostrar pra ele qual é a forma correta de tratar uma mulher. Porque é assim que a gente aprende, né, nos filmes. Então, tipo, é exatamente pra chocar o comercial, mano, é sensacional. E aí a mãe fala: não, filho, senta aqui, a gente precisa conversar sobre sexo, blá, blá, tipo, tem toda uma ceninha lá, mas é bem bacana. E é exatamente isso que acontece. Eu, por exemplo, eu não aprendi sobre sexo com meu pai, por exemplo. Eu não tinha essas conversas com meu pai. E meu pai era tipo, eu tinha meu pai dentro de casa, mas ele não falava sobre isso comigo. Quando eu cheguei abre aspas, na idade certa, fecha aspas, de falar sobre esse assunto, quem quis falar com isso foi minha mãe. Só que, pensa, é difícil pra assim, eu converso sobre muita coisa com a minha mãe, mas naquela época, primeiro era constrangedor conversar esse tipo de assunto, que tecnicamente teria que ser meu pai, já que eu tinha meu pai presente dentro de casa. Conversar esse assunto com a minha mãe era complicado. Meus amigos, eles conversavam com os pais dele. Eu me sentia meio que excluso por não conversar com meu pai. Eu aprendi sobre todas essas coisas com os meus amigos. Claro que tinha amigo meu que era bem pau no cu. Falava: não, tem que comer mesmo, enfia o pinto, não sei na onde. Tinha amigo meu que era escroto, mas eu tive amigos muito bons no nível, amigos mais velhos, inclusive, né, na época da escola, que eles falavam: não, mano, ó, coloca a camisinha, é assim que coloca a camisinha. Olha, você tem que fazer isso. Olha, tem que tomar cuidado com isso. Se a menina for virgem, você também for, ó, toma cuidado com isso, porque pode acontecer isso. Então, tipo, mano, foi uma série de coisas que eu aprendi com os meus amigos que eu poderia ter aprendido com meu pai. Eu aprendi a tratar uma mulher não por conta disso, né? Eu aprendi a como não tratar uma mulher com o que eu via em casa. Eu não cresci um adulto que vai replicar esse tipo de comportamento, mas é difícil você tratar esse assunto com uma criança. Então é importante sim conversar sobre sexo com as crianças. Não só porque, tipo, as pessoas podem usar como justificativa, o tempo tá até acabando já. As pessoas podem usar como justificativa que, ai, mas a gente ensina sobre sexo para as crianças, eles vão querer ficar transando logo cedo. Não, estudos comprovam que países
que tem a educação sexual nas escolas, né, o índice de natalidade daquele país diminui. Por quê? De natalidade na adolescência, né? Gravidez na adolescência é menor. Por quê? Já tem uma consciência do que pode acontecer, né? O que é uma gravidez. Não é só, vamos gerar um filho, nossa, felicidade. Não, não é só isso. Tem uma série de coisas que engloba. A pessoa vai assumir uma responsabilidade de cuidar de um outro ser, de ensinar um outro ser. Então, tipo, é difícil, não é só parar e botar no mundo, tirar foto. Não, mano, é um monte de coisas que englobam isso. Então, a gente precisa conversar sobre, a gente tem que quebrar esse tabu e conversar com as crianças mesmo. Falar, olha, não pode tocar aqui. Se alguém tocar. A gente fala pipi, né? Tanto para uma menina quanto para a menina. Ó, se tocar no seu pipi, se tocar no seu peitinho pra menina. Sabe? Tem que orientar mesmo. Pega uma boneca, representa num boneco, Se o menino não gosta de brincar de boneco de. Eu chamava de hominho, né? Bonecos de ação. Pega o Max Steel, pega o Homem-Aranha, pega o Homem de Ferro, porra que for de boneca que tiver, mostra se a menina tem Barbie, se a menina tem boneca de pano, se a menina tem um irmão que tem boneco, se o menino tem uma irmã que tem boneca, ensina, conversem com as crianças, para eles não serem adultos ruins no futuro, ou até para prevenir que eles sofram algum tipo de abuso. A gente não tá conseguindo, a gente não pode vigiar as crianças 24/7, a gente tem que deixar elas viver um pouco também, né? Obviamente. Mas criança que recebe orientação, criança educada, ela não vai dar trabalho, ela não vai ter problema, ela vai conseguir até se prevenir contra esse tipo de coisa. É muito importante a gente tratar disso com as nossas crianças. Eu queria poder falar mais, esse assunto daria para falar bastantão assim, mas o tempo é curto. Bom, provavelmente a gente pode abordar esse assunto mais pra frente dentro do Boys in Pink. Eu acredito que é um assunto que vale a discussão dos 13, chamar mais alguém pra conversar. Se você se interessou pelo assunto, quer conversar sobre, quer trocar uma ideia bacana, pode procurar a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram, Boys in Pink Podcast, lá no Facebook, Boys in Pink. A gente está disponível nas plataformas no Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast e alguns outros agregadores de podcasts aí pela vida. E outra coisa que eu tinha pra falar, eu tinha mais uma coisa pra falar. Compartilhe esse podcast com algum amigo que nunca ouviu podcast na vida, que tá entediado na quarentena. A gente pode salvar a quarentena de alguém, ou alguém do tédio, no caso, né? Então é isso. Eu acho que já deu, né? Já falei pra caralho, já a moto já me atrapalhou, meus vizinhos gritaram aqui, mas tá tudo bem, é isso, né? Gravar em casa é isso. Home office é isso aí, né não? Cuidem das suas costas, comprem cadeiras confortáveis pra trabalhar. Se hidratem, cuidem dos vizinhos, faz carinho nos dog. Neuralizador na mão, pada. Na mão. Fiquem com quem você acredita. E até a próxima. Você não viu nada.